A paz do Senhor, meus irmãos, vamos aqui para mais uma aula do nosso curso, Tópicos de Teologia Sistemática. Estamos falando sobre teologia, a doutrina de Deus, e hoje vamos dar continuidade. A partir de agora vamos falar sobre os dias da criação, que é o tópico 12 aqui desta nossa matéria, doutrina de Deus. Bom, os dias da criação. Vamos observar que a ideia mais importante do relato da criação é a seguinte: existe um Deus e através desse Deus todas as coisas foram feitas. Então essa é a ideia mais importante que existe no relato da criação, que é mostrar a existência de um Deus criador, e todas as coisas existentes existem por ele e por causa dele. É isso que nos afirma Gênesis capítulo 1 e versículo 1, que diz: no princípio Deus criou, né? Bereshit, no princípio, Bará criou, Elohim, Deus. Então a palavra Elohim, Deus, aparece 38 vezes aí nesses 34 versículos. O termo traduzido por Deus, né, que é Elohim, está na forma plural, indicando aí majestade, poder infinito e a excelência da pessoa que cria todas as coisas. Então, a obra criadora de Deus diz claramente que ele é um Deus de ordem, um Deus de desígnio e um Deus de progresso. A gente até falou em aulas anteriores sobre o nome Elohim, e a gente falou também sobre o argumento teleológico, né? Que é aquele argumento que todas as coisas criadas mostram uma ordem, um desígnio. A palavra telos, no grego, né, significa desígnio, fim, propósito. Então a criação nos mostra uma mente, né, criadora de todas as coisas com propósito, com fim, com desígnio. Bom, vamos observar aqui agora a criação do universo. Então vamos observar aqui o seguinte: Gênesis capítulo 1 e versículo 1 está afirmando, dentro do nosso conceito teológico, né, que Deus criou a matéria em um ato. É da onde se tira essa ideia do vocábulo bará, criou, né, que aparece lá em Gênesis 1 e 1, no versículo que lemos na página anterior. Esse verbo bará, lá no hebraico, dá a ideia de criar do nada, criar algo completamente novo, criar algo sem precedentes, né? Por isso que existe aí a teoria da criação ex nihilo, que é uma expressão latina, né? Ex nihilo, que significa criar do nada. Lá em Hebreus capítulo 11 e versículo 3, né? Diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então esse versículo, Hebreus 11:3, apoia a ideia da criação do nada, né? Criar a partir do nada. Bom, a criação ela foi realizada de modo progressivo. A participação do Espírito Santo no processo da criação é descrito lá em Gênesis capítulo 1 e versículo 2 como uma ave voando sobre o ninho, onde estão seus filhotes, né? Esta é a comparação. Gênesis 1 e 2 diz o seguinte, né? E o Espírito de Deus se movia, pairava sobre a face das águas, né? A expressão hebraica, né, para essa frase, o Espírito de Deus se movia, pairava sobre a face das águas, é Veruach Elohim Meharefet Alpine Hamaim. Então a expressão, né, Meharefet dá a ideia de pairar sobre, mover sobre, né? Aqui no caso é
pairar sobre ou mover sobre a superfície da terra, que estava caótica e sem forma, e a ação do Espírito de Deus dava forma e ordem à terra. Então, a ideia aqui é de um Deus que gera ordem da desordem. Na próxima página aqui, a gente vai falar sobre os dias sucessivos da criação. Primeira coisa que a gente tem que entender que a palavra dia, lá no hebraico, é a palavra Yom. Yom pode ser, dependendo do contexto, um período de 24 horas, pode ser períodos, pode ser eras. A Bíblia ela não tem a preocupação em responder para a gente se lá em Gênesis capítulo 1, que fala sobre os dias da criação, se esses dias, a palavra Yom, está se referindo a um dia de 24 horas, ou eras, ou períodos. Mais provavelmente é que se trata de períodos, né? De tempos, e não de um período de 24 horas. Existe uma teoria de que a Terra foi criada e depois houve um cataclisma e houve uma recriação. Hermeneuticamente, esta teoria da recriação, ela não tem sustentação. O mais ideal é entender que Gênesis capítulo 1 e versículo 1 funciona como uma introdução para o relato da criação, que vai passar a ser relatado com pormenores a partir do versículo 2, né? Então lá no versículo 1 fala: no princípio Deus criou os céus e a terra. Uma introdução para o relato da criação que começa a partir do versículo 2. Era a terra sem forma e vazia. A ideia de que entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis 1 e 2 houve um cataclisma e precisou de Deus recriar a terra, ela não tem o apoio hermenêutico. Então a gente entende da seguinte maneira, que a terra era sem forma e vazia. Então, no primeiro dia, Deus começa a dar forma ao que estava sem forma. Então, no primeiro dia, houve a separação entre luz e trevas. Aí, lá no quarto dia, Deus começou a encher o que estava vazio. Então, colocou ali luminares. No segundo dia, houve a separação das águas de cima das águas de baixo. E lá no quinto dia, o que estava vazio foi preenchido com a criação de aves e animais aquáticos. No terceiro dia, houve a separação entre continentes e mares, e o que estava vazio foi preenchido, né, com a criação dos animais terrestres e o homem. Então, no primeiro dia, a gente tem luz, no segundo dia, céu, atmosfera e mares, terceiro dia, continentes e vegetação, quarto dia, corpos celestes que iluminam a terra, quinto dia, os animais do mar e as aves, sexto dia, os animais terrestres e o homem. Então, só repetindo, primeiro dia foi a separação entre luz e trevas, foi o enchimento, né, do que estava vazio, foi a criação dos luminares. Segundo dia, a separação de águas de cima das águas de baixo. Lá no quinto dia, ele foi preenchido, né, ou enchido com a criação de aves e animais aquáticos. E no terceiro dia, separação entre continentes e mares, e foi enchido com a criação de animais terrestres e o homem. No sétimo dia, diz que Deus descansou. Descansar aqui é terminar a atividade criadora. Então, a partir daí, Deus não criou. Tudo já estava criado e Deus concluiu que tudo que ele tinha criado era muito bom, conforme a gente vê lá em Gênesis 1 e 31. Então, no sétimo dia, o descanso de Deus tem a ver com terminar a atividade criadora. Então, descansar é nesse sentido. Vamos aqui para a próxima página, onde nós vamos falar sobre os decretos de Deus. Bom, os decretos de Deus também são chamados de conselhos divinos e dizem respeito à vontade e ao propósito de Deus para a criação.
são deliberações incondicionais que nasceram do desígnio e do propósito de Deus. A gente tem 3 versículos que mostram isso para a gente. Salmo 135, verso 6, tudo que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Isaías 46, 10, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, aí em Isaías 46, 10 aparece a palavra conselho, né? Que também vai aparecer lá em Efésios 1:1, que diz, nele digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, o termo grego bulê, para conselho, né, usado para conselho, significa intenção, propósito, resolução e abrange a totalidade da vontade de Deus. Isso tem implicações com a doutrina da salvação, a soteriologia, porque há na teologia cristã 2 escolas principais que tratam da questão da doutrina da salvação ou da soteriologia, que é o calvinismo e o arminianismo. Nós vamos tratar desse assunto com mais detalhes quando formos estudar o tópico chamado soteriologia, a doutrina da salvação. Hoje a gente vai passar só uma definição assim bem rápida do que é o calvinismo e do que é o arminianismo. Então, o calvinismo acredita que os decretos divinos são absolutos, eternos e imutáveis, incluindo a antecipação do destino de todos os homens. Em contraposição ao calvinismo, nós temos o arminianismo, que diz o seguinte, que o conhecimento de Deus é imediato, é simultâneo e é completo. Todas as coisas lhe são conhecidas como presente de eternidade a eternidade. Logo, os decretos divinos não devem ser interpretados como determinações de antemão. Deus criou o homem dotado de livre-arbítrio. Sua queda, portanto, foi divinamente permitida e não decretada. Mas quando formos estudar sobre a doutrina da salvação, a gente vai voltar nesse assunto, calvinismo, arminianismo, e a gente vai explicar de maneira mais detalhada. Então vamos aqui para a providência divina, que é o último assunto desta aula de hoje. O termo providência não aparece na Bíblia, porém é uma doutrina bíblica. Ela consiste na atividade de Deus para preservar a sua criação até ao seu destino final. Isso implica governo, soberania e preservação, haja vista ser Deus o Criador de todas as coisas. O universo pertence a Deus, conforme a gente pode ver lá em Romanos capítulo 11, versículo 36. Deus é o único soberano do universo e Deus é o único que tem o controle de tudo, conforme a gente pode ler em Colossenses capítulo 1, versículo 17. Preservação é o cuidado de Deus em conservar e manter todas as coisas criadas. Isso inclui o homem, os demais seres viventes e toda a natureza. Deus cuida de todos os viventes, desde a estrutura mais simples até a estrutura mais complexa. Aqui há uma pergunta, né? O que seria do mundo sem a vontade preservadora de Deus? Lá em Neemias 9, versículo 6, nós temos o seguinte texto: Tu só és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. O Todo-Poderoso é, por conseguinte, o Criador, mas também é o mantenedor do universo. Deus está no controle de tudo e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder,
conforme está lá em Hebreus 1 e 3. Paulo asseverou o seguinte em Atos 17, 24 a 27, e com esse versículo eu encerro a aula de hoje. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por sua parceria aqui em nosso curso. E se você puder divulgar, nos ajude nesse sentido. Deus abençoe sua vida e de sua família.